E temos que fazer com amor e carinho. Nós temos que prestar bem atenção na palavra, no que Deus tem nos dado, como é que Deus tem falado ao nosso coração, como é que Deus tem nos dirigido. Vamos para o Salmo 27, pessoal, que é muito importante olhar para a palavra de Deus, porque é daqui que vem a nossa ajuda, é daqui que vem o nosso socorro, né? Isso, nunca saia da palavra. Capítulo 27, versículo 11. E diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Nós temos que pedir. O coração do homem é enganoso. Às vezes você pede a Deus algo, mas antes de pedir, até o pedido nosso tem que ser pautado na vontade dele, quer dizer, na direção dele. Quando eu estava conversando com uma pessoa, nós estamos pedindo o livramento. Às vezes Deus está tratando da pessoa. Imagine que nós não entendemos como é que Deus age. Veja o José. José foi vendido como escravo. José, quando foi tirado então do seio da família, levado como escravo para o Egito, lá ele foi ficar na casa, trabalhar na casa de um homem, não como salário, como escravo mesmo, sem salário. Mas o homem notou que Deus era com José. José era uma pessoa abençoada, uma pessoa sábia, uma pessoa instruída que tinha uma sabedoria divina. E colocou José como o líder daquela casa. Mas aí nós conhecemos a história, a mulher do homem era desmiolada, devassa, né, achando que ele podia ser o amante, jovem, rapaz, tudo que ela desejava, né, para satisfazer os desejos satânicos, carnais que ela tinha, e simplesmente o José não aceitou aquilo, foi parar na prisão, por causa da calúnia dela, que inventou a história que era José que estava forçando-a. E José parou na prisão, mas lá na prisão, Deus também deu sabedoria para ele. O chefe da carcerária notou que ele era uma pessoa diferente e colocou tudo nas mãos dele. E aí Deus age, interpreta os sonhos dele, ele vai parar na frente do faraó. Como é que um escravo pararia na frente do faraó? Era Deus dirigindo. Então nós não podemos questionar, entenda bem, algumas coisas que acontecem na nossa vida. Quando você está em comunhão com Deus, você não pede a paz. Por quê? Porque você ora também. Você, como Davi, pede: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita. Quer dizer, eu quero andar no teu caminho, o que é direito, não quero nada errado comigo, por causa dos que andam me espiando. As pessoas, os demônios estão aí fora, e aí o diabo quer que você escorregue, aí ele faz aquilo que eu digo. Mas eu peguei uma palavra que o senhor estava dando, que sobre pescaria, ele falou: o robalo, por exemplo, a isca para ele tem que ser o camarão vivo, né? Então, eu falei que o diabo sabe ser um pescador. Ele vai colocar qual é a isca que você precisa. Alguns é o quê? Simplesmente desejos errados, desejos satânicos, diabólicos, né? Que a pessoa acaba entrando. Vamos para o Novo Testamento. Marcos, capítulo 4. Tem sempre que pesquisar dentro da palavra de Deus. Aqui Jesus falou a parábola do semeador, né? E aí os discípulos depois, por que você está falando em parábolas? Aí Jesus falou para eles, versículo 11, 4:11. Aí ele disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não convertam e não sejam perdoados os pecados. Aí disse: não perceber essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia a palavra, o que semeia a palavra, e os que estão junto ao caminho são aqueles que com a palavra, em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Verdade, o pessoal ouve a palavra, aí até gosta da palavra, mas logo daquilo é tirado. Tirado como? Satanás é o quê? Ele vem para roubar, ele rouba aquela palavra, traz outra pessoa com ensinamento totalmente... Não é bem assim, não. Não é desse jeito, não. Não é dessa maneira. Eu digo que Satanás não aparece chifre com um garfo na mão, dizendo: eu sou o diabo, estou falando isso. Não fique zangado, não fique escandalizado. Até um pregador pode falar, ser usado, entenda bem, para roubar você. A palavra foi semeada, você estava queimando na fé, realmente, no bom sentido, você estava ali aquecido pelo poder de Deus, mas não é desse jeito. Eu falei que ontem na rádio, que o diabo,
Paulo falou a Timóteo, dizendo, haverá tempo que alguns ouvirão espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Uma da doutrina dos demônios é que Jesus não cura hoje, que Jesus hoje não faz, que as igrejas aí vem um pseudo-apologético querendo aplausos, não querendo sacrificar a sua vida, o seu entendimento, a sua compreensão, mas o que eles querem é aplausos e começam então a roubar realmente ovelhas e dizem, não, essas igrejas notem, só pensam em cura, eles não pensam no reino de Deus, eles só pensam em milagres, só querem os milagres de Deus. Olhe na Bíblia Sagrada, foi a semana toda eu preguei, estou pregando a semana toda, Josué disse para os filhos de Israel, não precisa ler, Josué 4, 22, 23, 24, olha, assim como Deus abriu o Jordão para vocês, abriu o Mar Vermelho para nós, para que seus filhos fiquem sabendo disso, e para também que as nações deste mundo conheçam o poder do Deus de vocês. É o que nós temos que fazer. Aí eu fui para o Novo Testamento, que a igreja de Cristo pediu ousadia, a igreja primitiva. Ela pediu ousadia para pregar o Evangelho, a palavra, e que o Senhor estendesse as mãos para fazer sinais e prodígios pelo santo nome de Jesus Cristo. E eles começaram a fazer isso. E a Bíblia diz então que a multidão dos que criam no Senhor crescia cada vez mais, de sorte que levava os enfermos para as ruas, porque as pessoas procuravam a cura, como nós, a maioria de nós, eu vim para a igreja para ser curado. Só que na igreja eu conheci Jesus, que Jesus tinha algo mais, que eu estava buscando 10 e Jesus tinha 1000 para mim. Ou seja, eu buscava a cura e ele tinha a salvação, a vida eterna. Mas foi na igreja. Mas para eu ir à igreja, não me ofereceram a salvação, porque eu não queria a salvação. Eu entendi o que todos os caminhos levam a Deus. Né? É o que diz, os crentes só eles que acham que são salvos, essas coisas. E o diabo então tenta semear essa discórdia. A pessoa então recebe a palavra, mas vem alguém e rouba. Não, não é desse jeito, não é bem desse jeito, não é dessa maneira, isso é uma hiperfé. Tem chega até a fazer título, super crente, não sei o quê. A pessoa não consegue crer e começa a criticar quem crê. Só eu não tenho esse tipo de fé, eu não consegui ter. Como uma vez o pessoal estava falando de dente de ouro, pedia, amigo, eu não tive fé para isso, se eles tiveram, quem sou eu para julgar? Mas eu não tive fé para isso. Então não vou fazer uma coisa que eu não tenho fé, não tenho para aquilo, agora eu vou ficar julgando, condenando os outros, não posso. Aí ele diz, mais ainda, e semeado então, ouve logo, vai vir e tira dele. Da mesma sorte, os que recebem, olha só como é profundo isso aqui, que recebem a semente, estou no versículo 16 já, diz assim, a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo vem com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Quer dizer, naquela hora, precisa, não, amigo, não é desse jeito não. Aí vem a perseguição e eles logo saem, eles não querem passar pela tribulação. A tribulação de haver ser perseguido por amor a Cristo, por ser de Jesus. E ele tinha a palavra no coração, mas negou. Disse, não, amigo, eu continuo sendo de Deus. Eu lembro, 1984, um pregador muito famoso, entenda bem, foi um pouquinho mais, 84, 86 que teve o escândalo todo, bem, entre 84 e 86. Um pregador muito famoso nos Estados Unidos teve uma queda moral. E na época, eu tenho um irmão, que ele foi jogador de futebol, e um jogador muito famoso, e boa pessoa e tudo, pegou a manchete, para ver que o negócio, o homem tinha tanta fama, entenda bem, que saiu em manchete de jornal de grande circulação, naquela época. Ele perguntou para ele, falou para ele assim, Jorge, o que você fala disso aqui? Disse, amigo, eu não sigo o homem, eu sigo Jesus Cristo. Mas tem pessoas nessa hora, entenda bem, que se escandalizam e querem fugir. Não, realmente, esses pastores, se ele errou, ele vai prestar conta a Deus. Eu não vou deixar de seguir a Jesus, porque alguém tropeçou, coitado, eu oro para que ele se levante e se arrependa, mas eu não vou me escandalizar. Tem pessoas que se escandalizam. Agora vem o que eu quero mais falar agora, que é até mensagem hoje na internet do missionário, né? Mas que não tem raiz em si mesmo. Aí diz, e outros são os que recebem a semente entre esses espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas. Ele falou do Isaías, o capítulo 5, versículo 8, daqueles que querem acumular bens e bens até o momento que eles chegam a ser donos de tudo. Tem cidades, às vezes, do interior, você não sabe, que às vezes uma família toma conta de tudo, cidades no Nordeste também, tem lugares que a família toma conta de tudo, irmão.
tomam conta de tudo. O negócio não, eu quero ter mais, mas vamos morar numa casa só, né? Não é errado você ter casa para aluguel, para renda, né? A pessoa faz para a renda dela, mas cuidado com a ambição, mas o maior vem agora. E as ambições de outras coisas, que às vezes são, entenda bem, se depois você ler a mensagem de hoje na internet, só cita aqui, mas ele dá outro versículo, a mensagem que ele dá é Isaías 5:8. E aí que vem o perigoso, as ambições de outras coisas, que além das riquezas, outras coisas normais, que a pessoa pode querer, que o mundo quer, de uma roupa, de um carro. Não tem gente, meu sonho é ter o carro tal. Eu nunca tive isso, sinceramente. Quero ser demagogo, não hipócrita, não, mas nunca, mas tem gente que tem. Tem outro que às vezes é relógio, só quer ter marca de relógio. Outro tem gente que é gravata, tem gente que é perfume, né? Eu nunca gostava, não usava perfume. Em 1999, meu irmão, esse que eu falei que era jogador, ele veio jogar aqui em São Paulo. Ele me deu um perfume desse de marca. Eu falei, rapaz, o negócio é bom, hein? Não sei o quê. E eu sempre usava. Depois, um dia, começou a me dar um negocinho, eu fui dermatologista, você usa perfume? Deixa Tirei, eu falei, nunca mais usei. Mas tem gente que gosta, né? Hoje, quando eu sento, até me sufoca. Às vezes vem um irmão que fica aqui na frente, ele está com um perfume, já para mim já incomoda, mas tem gente que gosta. E a pessoa começa a desejar. Mas aí tem o proibido também. Começa a desejar a pessoa proibida, irmão. Começa a fazer, entenda bem, como a mulher do Potifar, achando que ela podia ter o que ela queria na casa dela. Não podia. Ela podia ter o que era permitido, mas ela abriu uma porta para o diabo entrar. Não abra. Entenda bem, nunca desejo o proibido. O que é o proibido, pastor? O que é proibido na palavra? Como a mulher do teu próximo, um exemplo, ou o marido da próxima, né? Ou, entenda bem, você que tem um compromisso com alguém, deseja alguém que está com compromisso. E outras coisas mais, Deus não diz que a sua mulher é o boi, é o cargo. Não, porque esse cara é ímpio, esse cara é do diabo. Como é que ele vai ser meu chefe? Eu que tinha que ser o chefe dele. Você está mudando. Você tinha que orar pela conversão dele, você tem um chefe irmão. Além de irmão, filho na fé, você ganhou ele para Jesus, mas você não quer. A sua visão é ambição, não é, entenda bem, por causa do evangelho, não. Porque é o seguinte, ele é do diabo, eu sou de Jesus. Eu que tenho que estar no lugar dele, ele que tem que estar para ele ver que o meu Deus é o verdadeiro. A Bíblia fala isso, pastor. Calma, para você não distorcer. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, que aquela pessoa seja salva. Então você devia orar, entenda bem, para ela se converter. Poxa, o seu chefe, né, o seu supervisor, o seu gestor é o seu irmão em Cristo. E mais do que isso, é um filho na fé que você ganhou ele para Jesus. Mas a pessoa não pensa. Mas por quê? A ambição de outras coisas. A pessoa começa a desejar. E o que acontece, pessoal, então? Diz o quê? Entrando, sufocam a palavra e fica infrutífero. Ele até conhece a palavra de Deus. Ele até conhece as Escrituras. Isso acontece com um pregador, irmão. Ele começa a deixar o alvo, que é Cristo, entenda. Paulo disse, eu fui chamado para enriquecer a muitos, não para enriquecer. Mas ele começa, não estou fazendo alusão a ninguém, por favor, tenho muito temor para julgar alguém, mas tem que tomar cuidado. O pregador, não que você vai chutar o anjo, aparece uma bênção na sua vida, uma herança de repente, né? Mas tudo você vai usar em favor dos perdidos. Assim deve ser a nossa vida. Tudo que aparecer na nossa mão deve ser tudo, nós devemos entregar o quê? Vender para dar aos pobres, não é só vender e distribuir, não. Vender quer dizer você usar aquilo ali para evangelizar os pobres, mas é as pessoas que não nasceram de novo, que não têm a maior riqueza, o maior tesouro, que é Jesus, o Salvador. Mas as pessoas não pensam nisso. Aí, quer dizer, o pregador acaba se perdendo. Aí o pregador, o caso dele, de vez ele mostrar as almas que ele está ganhando, ele começa a botar bens. Parece aquele pessoal que fala MC ostentação, né? Começa a ser pastor ostentação, começa a se perder completamente. Cuidado, irmãozinho. Não faça isso. Jesus está falando, agora o bonito vem o final, que ele diz assim, e os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. O que é a boa terra? Aquela que deseja fazer a vontade, aquela que está no Salmo 27, vamos voltar lá, pessoal? Esse sim é a boa terra. Qual é a boa terra? É essa aqui, ó, que ele diz no versículo, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Aquele que está sempre aos pés do Senhor. Aquele que não está preocupado com tantas coisas. O pastor me deu uma palavra agora de manhã, que ele disse, o Oséias, né, escreveu isso, o Neemias escreveu, desculpe,
O Neemias falou, o Sambalate e os mandaram, vamos congregar, vamos parar de briga aí, vamos nos unir. Mas queriam fazer mal. E o que o Neemias respondeu? Não posso, estou fazendo uma grande obra, por que eu pararia de ter com vocês? Fazendo uma grande obra. Você, a pessoa não entende. Eu estava falando com os pregadores do missionário restaurante, qual a vida social que ele tem? Ele não tem, não existe vida social. Eu sei porque eu acompanho. Não é porque ele quer fazendo uma grande obra. Às vezes você tem que verificar. Você quer fazer uma grande obra? Você vai se dedicar de acordar nas madrugadas, a orar, chorar aos pés do Senhor? Você está pronto para ser um pregador? Entenda, para ser um sacerdote. O que é o sacerdote? Qual o nome do sacerdote? O que significa? Sacrificador, irmão. Você está pronto para sacrificar a sua vida pelo Evangelho, pela obra de Deus? Nem todo mundo está. Então nós temos que olhar para aqui, qual é a boa terra? Esse que está aos pés do Senhor, que diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda direita, por causa dos que andam me espiando. Aí não fica chateado com o resultado, como cada senhora que pediu pelo livramento de um rapaz. Mas Deus está tratando às vezes, tudo tem que ter paciência. Meu irmãozinho, ande na presença de Deus. Na presença dele existe abundância de alegria. Você não perde a paz, mesmo na luta. Deus está comigo. Eu tenho dito, até nas derrotas, você é mais que vencedor. Pegue essa palavra, segure. A sua família, declara, ela é do seu Jesus. Talvez estejam passando uma luta, uma batalha, mas eles virão. Por quê? Porque a Bíblia diz, o que há de vir, virá. Hebreus 10, 37. Mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá. Virá o quê? O que está escrito, irmão. Virá o que Deus diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor, que o tempo voou, o tempo passou. Eu quero que você se coloque dentro, não fique ansioso por nada. Vou orar pela sua família e vou orar por você. Se você ainda não convidou Jesus para entrar na sua vida, convide. Basta que você creia que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia que Ele ressuscitou e peça a salvação. Me salve, Ele vai te salvar. Não importa quem você foi, você será uma nova criatura. Se você já aceitou Jesus, irmão, não brinca com Ele. Se você tem desejado essas coisas, se a palavra falou ambição, tem desejado o proibido, não, Jesus, me faz ter nojo do proibido. Trabalha com sinceridade. Deus não é com os perfeitos, Deus trabalha com os sinceros. Ele pegou um homem que era cheio de explosão, que era chamado Pedro, mas fez dele o grande apóstolo, irmão. Deus faz assim. Pegou aquele religioso que se achava certinho, chamado Saulo de Tarso, fez dele o grande apóstolo Paulo. É assim que Deus faz. Entenda, Deus quer mudar histórias, quer mudar vidas. Se renda a Ele completamente. Se você diz, eu já aceitei Jesus, mas passou, aí você não fala com ninguém, com Deus. Eu tenho ambicionado, eu tenho desejado, meu pensamento é sempre me ver dentro daquele carro, me ver dentro. Deus não é contra você ter, mas você está virando o alvo na sua vida, coitado, você se perdeu completamente. Pregador, seu alvo tem que ser almas, não pode ser outra coisa. A vida aqui é curta e nós vamos prestar conta a Deus. Feche teus olhos, Pai. Primeiro, quem não é salvo, que peça a salvação. Que diga para Deus, Deus, me dê a salvação. Basta você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Que no coração você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos. E você diga agora, eu quero a salvação. Me salva, Jesus. Se você já tem, diga, não me deixe perder a salvação. Jesus, hoje o Senhor falou comigo, eu tenho ambicionado coisas erradas também. Eu tenho desejado, meu Deus, o que há de melhor nesse mundo e esqueço de buscar primeiro o reino de Deus. O Senhor pode até acrescentar essas coisas, mas buscar primeiro o reino. Deus, eu quero saber como ganhar almas, como ser agradável a Ti, como Davi disse, ensina-me o Teu caminho. Deus, eu quero saber como Te agradar, não é como ter um carro tal, como ter a casa tal, como ter a roupa tal, usar o perfume tal, o relógio tal, a joia tal. Misericórdia, me perdoa, Senhor, fale com Ele. Se você tem desejado essas coisas em primeiro lugar, Ele disse, não, primeiro é o reino de Deus. Deus, eu quero ser agradável a Ti, eu quero estar no centro da Tua vontade, eu quero andar no Seu santo caminho. Fale, Pai, muito obrigado, porque tudo que eu estou falando é para mim também, é para ele, é para ela, é para todos nós. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, e nós queremos a vida eterna.
eterna, acima de qualquer coisa. Por isso, venha sobre nós primeiro e salva-nos, ó Deus, e perdoa-nos das ambições, dos desejos, das vontades, dos pensamentos errados, das vontades devassas, ó Deus, imorais. Deus, das vontades, Senhor, simplesmente deste mundo, perdoa-nos. E agora vem o teu poder para libertar, Deus, quem está na bebida, quem está nas drogas, quem está no álcool nessa casa, quem está na prostituição, alguém da família que está de cabeça virada, que está enfeitiçado, que está macumbado, alguém que passa com uma coisa ruim no corpo, é o marido, é a mulher, é o filho, é a filha, é alguém na bebida, é alguém nas drogas, é alguém na prostituição. Eu levanto a minha voz e digo: Satanás, solte a família do meu irmão, solte a família dessa minha irmã, pega o que é seu e saia agora.